Pode começar, Paulinha? Sim, querida, fique à vontade. Então, bom dia a toda e que Deus abençoe a cada uma que está aqui presente. Estou muito feliz por estar aqui conduzindo essa reunião, né, com a palestrante, mas eu fico mais feliz ainda que tem um sol maravilhoso lá fora, nos esperando para tomar um solzinho, né? Uma semana de muita chuva, de nublado, né? Mas que a gente tem esse solzinho maravilhoso. Nós vamos começar com uma oração. Eu peço para nossas irmãs, eu vou pedir para Paula conduzir uma reunião, uma oração de gratidão. Pode ser, Paula? Sim, oremos, irmãs. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, em primeiro lugar, pela tua misericórdia que se renovou sobre nossas vidas nesta manhã, sobre as nossas famílias também, pela noite de descanso e por essa oportunidade que o Senhor tem nos dado através das redes sociais, desses aplicativos, plataformas, de podermos estar juntos de lugares tão distantes para sermos edificadas, para louvar o teu nome e sermos, ó Deus, informadas sobre coisas importantes para a nossa saúde, para a nossa vida. Só o Senhor poderia promover algo tão bom para todos nós, ó Pai. Abençoe essa nossa reunião e aceita, Pai, acima de tudo, a nossa gratidão, porque nós reconhecemos que a cada passo, a cada decisão, a cada situação na nossa vida, o Senhor é o nosso ajudador, aquele que não deixa de estar ao nosso lado, aquele, ó Deus, que nos incentiva, que nos motiva a fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Para isso, nós pedimos a tua ajuda, Pai, para que possamos de verdade ser aqui na terra pessoas que, quando olharem para nós, possam se lembrar de Cristo. Que o Senhor nos ajude nisso, Pai, para que possamos, de fato, glorificar o teu nome. Fica conosco, Pai, e abençoa todas as partes dessa reunião, que é feita em primeiro lugar para glorificar ao Senhor. Nós te louvamos por todos que estão na plataforma conosco e pedimos a Deus que a tecnologia nos ajude para que possamos ficar até o final juntos aqui. Te louvamos e agradecemos pelo bem que o Senhor tem feito a todos nós, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, Paulinha. Então, agora nós vamos fazer a parte. A Amy está aí? Tá, a Amy está aí. Estou vendo ela. Vamos passar para a nossa devocional. Então, eu passo a palavra para ela. Que Deus te abençoe, minha irmã. Seu microfone está aberto, Amê? Ok, queridas. Bom dia. Agora o microfone está aberto, né? Que a paz e a graça do nosso Deus seja multiplicada nos nossos corações nessa manhã. Eu quero convidá-las para abrirmos as nossas Bíblias lá em Provérbios 3. Faremos a leitura do versículo 21 ao 24. Provérbios, capítulo 3, de 21 a 24. Vocês estão me ouvindo bem? Eu farei a Sim. leitura na versão NVI. Então, Provérbios 3, de 21 a 24, na versão NVI, a palavra de Deus nos diz assim: Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, Deus amado, graças te damos pela tua palavra, graças te damos porque o Senhor é o Senhor da vida, graças te damos porque o Senhor nos ensina, Pai,
E é isso que pedimos humildemente nessa hora. Que o Senhor permita que o teu Santo Espírito nos ensine, conforme com fidelidade a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Se vocês leram pela versão NVT ou pela versão ARA, no lugar da palavra equilíbrio, no versículo 21, vocês devem ter lido bom siso. E o que seria bom siso? Bom siso se refere a bom senso, a juízo, prudência, discernimento. É agir com sabedoria e com equilíbrio. Né? Envolve moderação, autocontrole, ou seja, domínio próprio, fruto do espírito, né? Uma gestão sábia, tanto das emoções, quanto das finanças, quanto do tempo. Então, envolve uma boa mordomia de tempo, de finanças. Significa agir com sensatez em todas as áreas das nossas vidas. Agir com maturidade, com equilíbrio. E o oposto disso é agir com insensatez, né? Com falta de juízo, com loucura. Então, na verdade, ter bom siso significa ser uma pessoa ponderada, equilibrada. E o versículo 21, ele nos dá um conselho, né? Aqui nós encontramos na palavra de Deus o conselho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Então, por que esse conselho de guardar conosco a sensatez e o equilíbrio? Porque, se nós precisamos guardar, é porque existe o risco de perdermos de vista. Então, precisamos cuidar para que a sensatez e o equilíbrio não se afaste do nosso coração. No versículo 22, tem a razão para isso. Por quê? Porque eles trarão vida a você. Senta aí, bem. No versículo 23, diz assim: então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Ou seja, agindo com sabedoria, com equilíbrio, com modéstia, com discernimento e sensatez, o nosso caminho vai ser mais seguro e nós vamos tropeçar menos. Então, sendo uma pessoa equilibrada, a gente pode experimentar o que finalmente a gente encontra no versículo 24. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Eu estou em equilíbrio, inclusive no relacionamento com o Pai. E isso nos traz paz, nos traz segurança, nos traz tranquilidade. Ainda em Provérbios 2:11, agora na versão ARA, diz assim: o bom siso, ou seja, o equilíbrio, te guardará, e a inteligência te conservará. Ou seja, o equilíbrio, ela é uma proteção contra decisões perigosas, contra escolhas erradas. Na versão NVT diz: as escolhas sábias o guardarão. E as escolhas envolvem o nosso cotidiano. Nós fazemos escolhas todos os dias, o tempo todo, né? Desde escolhas pequenas até escolhas mais importantes, mais relevantes. Mas nós fazemos escolhas o tempo todo. O que acontece é que lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram, esse equilíbrio foi quebrado. Esse equilíbrio foi quebrado em relação à harmonia do homem com Deus e em relação à harmonia do homem consigo mesmo. Então, pelo pecado, nós não somos mulheres equilibradinhas, não, ao contrário. Pelo pecado, nós estamos sujeitas ao desequilíbrio, né? E então, por isso é importante guardarmos essa palavra. Por conta do pecado, nós temos a tendência de fugirmos do equilíbrio. E aí o perigo é irmos para os extremos, porque o extremo não é bom. O extremo, nem de um lado, nem de outro,
nos propicia tranquilidade. Em Eclesiastes 7, 16 a 18, a palavra de Deus alerta para o perigo dos extremos. Diz assim: não seja justo nem sábio demais, tampouco seja perverso demais e não seja tolo. No versículo 18 diz assim: preste atenção a essas instruções, pois quem teme a Deus evita os dois extremos. Ou seja, o temor do Senhor nos leva a evitarmos os extremos, né? E se nós precisamos evitar esses extremos, porque também estamos sujeitas a caminharmos para esses extremos, né? E Jesus, em seu ministério, ele demonstrou equilíbrio exatamente em tudo, em todos os momentos. Nós encontramos nos evangelhos os relatos de Jesus em momentos de oração, sozinho, na solitude, Jesus ensinando, Jesus em festas, em comunhão. Então, ele veio com uma missão: vou ensinar o reino de Deus. Então, vou só ensinar. Não, ele orou, ele foi na casa de pessoas, ele jantou, ele conversou com pessoas, ele orou e ele ensinou um equilíbrio, né? E quando nós olhamos para essa questão do equilíbrio, eu fiquei meditando e pensando que depois assim dos 20 anos, parece que tem um bichinho que bate na porta do nosso coração, chamado teimosia. Não sei se vocês conhecem, por acaso é comum, assim, na casa de vocês, né? O nosso coraçãozinho já bateu, esse bichinho já bateu aí no seu coraçãozinho, porque ele tende a nos levar muito para extremos. A teimosia, ela é terrível para nos tirar do equilíbrio, porque, assim, por exemplo, a gente custa entender que depois dos 20 anos, se a gente precisa pegar alguma coisa no alto do armário, a gente tem um banquinho e uma escada. Só que a escada está longe. O banquinho está ali do lado. O que a gente quer fazer? A gente quer pegar o banquinho, né? E subir, porque é mais rápido, porque é mais prático. Cuidado, são escolhas. Uma escolha pequena, é uma escolha pequena. Mas se a gente subir no banquinho, ou se a gente subir no telhado, a gente pode cair, não é? E aí é complicado, porque se a gente cai, a gente não só cai na nossa idade, a gente cai e se machuca, né? Eu estou vendo aqui a Deli, que é da saúde, e é assim, não é, Deli? A gente cai e se machuca, né? Outra coisa que vai batendo, assim, que está muito ligadinho com a teimosia, é aquela questão de pode deixar, eu faço, eu resolvo, eu dou conta, né? Eu não preciso de ajuda, pode deixar. Tem muitas coisas que Deus nos capacita, pela sua graça, Ele nos dá condições de fazermos sozinhos, e isso é bênção, né? Mas tem coisas em que nós vamos precisar de ajuda. E não tem nada de errado em admitir que precisamos de ajuda. Afinal, nós fomos chamadas para servirmos. Essa é a nossa tarefa, servir ao outro, né? Então não tem nada de errado dizer, isso aqui acho que não cabe mais no meu perfil, eu preciso de ajuda sim, né? E nós precisamos então olharmos para o nosso coração e contarmos para ele, olha, precisamos pedir ao Pai que tenha misericórdia e nos ensine a sermos equilibradas, porque nós somos pecadoras e somos desequilibradinhas. Precisamos da ajuda do Senhor para não irmos para um extremo ou para o outro, né? E esses extremos, eles constituem uma tentação para a gente na nossa vida cada dia. E a gente pode pensar nesses extremos em várias áreas. Por exemplo, nós devemos e podemos pedir ao Pai que nos livre de uma apatia religiosa. Mas também devemos pedir ao Pai que nos livre de um fanatismo religioso. E que nos ajude a vivermos o evangelho da graça com fidelidade à palavra do Senhor. Devemos pedir ao Pai que nos livre de não crermos, não acreditarmos em milagre.
Mas também devemos pedir ao Pai que nos livre de ficarmos buscando milagres e tentar viver por milagres, né? Devemos pedir ao Pai que nos livre da ausência de ambição, mas também devemos pedir que Ele nos livre da ambição desmedida. Devemos pedir ao Pai que nos livre da falta de alvo, mas que também nos livre da multidão de alvos, né? De nos envolvermos em tanta coisa que não damos conta. Até quando nós falamos de evangelização, nós precisamos pedir ao Pai para que Ele nos ajude a fazermos um anúncio do Evangelho fiel ao que é o Evangelho. Não anunciarmos, por exemplo, exclusivamente a bondade divina. Deus te ama, Deus salva, Deus cura, Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é misericórdia. Sim, Deus é tudo isso. Mas Deus também é juízo, Deus também é justiça, né? Por outro lado, também precisamos pedir para que o Pai nos ajude a não anunciarmos um evangelho que seja só juízo. Não é só juízo, é juízo, mas também é graça, também é perdão, né? Precisamos pedir ao Pai que nos livre do legalismo, para que não haja em nós traços de nenhum farisaísmo, né? Mas também precisamos pedir que nos livre do antimonianismo, nenhum extremo, nem o outro. Que nos livre da fé sem obras, mas também das obras sem fé. Que nos livre da evangelização sem ação social. O que importa é só a alma da pessoa. Mas que também nos livre da ação social sem evangelização. Só o pão, e não o pão da vida. Que vejamos o indivíduo completo como ele é. E isso é muito interessante em termos de sinodal e de federação, porque nós temos as duas secretarias e geralmente elas trabalham juntas, vendo o indivíduo como um todo, né? Precisamos também pedir ao Pai que nos conceda misericórdia com sabedoria. Não a misericórdia sem sabedoria e nem a sabedoria sem misericórdia. Na verdade, nós precisamos pedir ao Pai que nos dê tudo na medida certa, no equilíbrio. Em Josué 1:7 diz assim: não me deixes desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para um extremo, nem para o outro, mas ficar no equilíbrio, na medida certa. Então, devemos pedir ao Pai que Ele nos conceda moderação, no pensar, no agir e no falar. Em Filipenses 4:5, parte A, diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O apóstolo Paulo, então, falando aos Filipenses, diz que a moderação deles deveria ser conhecida, deveria ser pública, conhecida de todas. Mas por quê? Pelo nome deles? Não, não era em benefício do nome deles, mas era para que as pessoas glorificassem a Deus. Mateus 5,16 diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, viver uma vida equilibrada, viver uma vida com moderação para a glória do Pai. Moderação em tudo nas nossas vidas, em todas as áreas das nossas vidas, inclusive na saúde, né? Reverendo Elben César, escrevendo sobre isso, sobre a moderação no pensar, ele diz assim, abro aspas: ajuda-me a ter um conceito equilibrado de mim mesmo, que eu não me considere nem um super-homem, nem um super-verme. Ajuda-me a fazer uso da mesma cautela no que diz respeito aos outros. Que eu enxergue seus defeitos e também suas virtudes. Ensina-me a ver algo de bom na pessoa que eu suponho ser perversa e algo de ruim na pessoa que eu suponho ser santa. Não me deixes em relação ao agir. Não me deixes bater palmas de mais nem de menos, para mim nem para os outros. Não me deixes comer demais, beber demais,
trabalhar demais, descansar demais, andar devagar demais, correr demais, ser manso demais ou bravo demais, falar demais ou calar-me demais. Livra-me da perigosa estratégia do tudo ou nada. Que eu seja cauteloso, torna-me moderado em todas as coisas. Amém. Vamos orar? Santo e eterno Deus, nós louvamos o teu nome, Pai, porque em Cristo Jesus nós fomos feitas tuas filhas. Em Cristo Jesus nós temos acesso ao Pai, nós temos paz com Deus e nós temos, ó Deus, o nosso relacionamento restaurado. E clamamos agora, Pai, que o Senhor sonde os nossos corações. Em todas as áreas, Pai, das nossas vidas, se houver, Pai, desequilíbrios, se houver falta de bom siso, Deus, que o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, nos conceda. Nos ajuda, Senhor. Nos dê discernimento, nos dê sabedoria, para que as nossas escolhas sejam sábias, Deus. Para que, ó Pai, a nossa vida possa refletir a luz de Cristo Jesus e o teu nome seja glorificado através de nós. É isso, Pai, que te pedimos humildemente, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Amém. Eunice, Deus abençoe. A palavra foi maravilhosa, edificante e bem profunda. Que Deus te abençoe, viu, Nê? Agora nós vamos de música. Hoje a nossa irmã Dicla está aqui para nos alegrar com a música. A palavra está consigo, Dicla. Eu vou projetar aqui a música que nós vamos cantar, ela se chama Alegria. E eu queria só ressaltar uma coisa. Nós temos como tema da Sinodal sermos sal e luz. E nós ouvimos agora sobre equilíbrio, e que o equilíbrio, ele traz paz, e essa paz faz a gente mostrar alegria. Então, eu gostaria que vocês cantassem essa música agora, tendo como meta de que a gente alcance essa alegria que a letra da música fala, tá bom? Vai entrar, não. Irmã, acho que você não habilitou o som, por isso que não tem som para nós. Quê? Acho que você não habilitou o som do vídeo. Ah, peraí. Do lado direito, Dicla, como a gente Ah, tá bom, combinou. tá bom. Sim. Agora foi. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhado, a escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que
tanto querer como realizar. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação. Se honrado ou se humilhada, escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão. É viver no mesmo sentimento de afeto e de consolação. A alegria é saber que Deus, segundo a sua glória e riqueza, vai suprir nossas necessidades, com certeza. A alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. Ter de Cristo o conhecimento nos caminhos seus. Alegria, alegria, essa alegria no Senhor nunca vai acabar. Alegria, alegria, Ele nos faz tanto querer como realizar. Deus nos abençoe. Amém. Dica, que alegria, viu? Nossa, eu tô vendo a turminha da Casa Verde. Deus abençoe vocês. Um beijo. Estou muito feliz com vocês aqui, viu? Olha, que alegria. Bem, agora nós vamos passar para a nossa palestrante, mas quem vai apresentar a nossa a tia, o orgulho da tia, é apresentar a sobrinha, né? Que Deus abençoe, viu, doutora Juliana, que venha falar aos nossos corações. Não pense, gente, que ela vai falar só para 60 a mais, ou 70 a mais, ou 80 a mais. Isso é válido para 20 a mais, 30 a mais, 40 a mais e 50 a mais também. Então, que seja assim, abençoada na palavra, nessa palestra que vai nos abençoar, nos ajudando a conduzir a nossa vida, principalmente a saúde, tá? Um beijo e vamos abrir nossos ouvidos e corações. Está com a palavra, Roseli Aguiar. Bom dia, minhas irmãs. É com muita alegria que venho aqui apresentar minha sobrinha. Para nós, a Ju, né? E uma menina que desde pequena é muito amorosa. Tivemos um contato muito gostoso na infância. Depois Deus a levou lá com a família para Brasília. E lá eles cresceram. Juliana aí lutou durante uns 4 anos e meio para entrar numa faculdade pública de medicina. E foi uma alegria assim imensa quando ela postou na família que tinha conseguido. Hoje está aí, uma mãe de família, 3 lindos filhos. Mãe da Aninha, né, que estivemos orando. A Aninha foi um milagre, né, de Deus. Nasceu com um problema no coração. E com meses teve que fazer uma cirurgia. Juliana veio para São Paulo. Muitas irmãs estão aqui nessa sala virtual, esteve orando, porque a gente colocou lá no grupo. E hoje a Aninha, estive lá em novembro para conhecê-la de perto, porque só a vi de bebê, né, de colo. E a menina saudável, inteligente, amorosa. Que Deus continue abençoando a Ju. A Ju é, com toda certeza, a médica da família, pelo menos da nossa família, né? Que tudo que fazemos, a gente liga para a Ju, pergunta, está certo, está errado. E a Ju tem sempre nos orientado com muito carinho. A Bia, minhas filhas, meus netos, minhas irmãs e toda a família. Então, ela é literalmente médica da nossa família. E que Deus a abençoe aí nos seus estudos, que ainda continua estudando, vai se habilitar em médica pediatra, né? Que Deus a abençoe grandemente. E gostaria que ela apresentasse, além da família que ela tem, que Deus concedeu a ela,
Eu sou avó tia-avó, né, de três lindas crianças que são os filhinhos dela. Que Deus abençoe, Ju, te use aqui conosco agora, neste momento. Amém, tia. Obrigada. Bom dia para todo mundo. Eu vou já botar os slides aqui para poder me apresentar. Deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Aí eu esqueci de falar que ela é filha da minha irmã caçulinha, assim, carinhosamente chamada de neném até hoje. É verdade. Esperamos como neném, né? Que desde pequena, depois de alguns anos, 7, 8 anos, que nasceu meu irmão caçula. Mas as mulheres, ela é a nossa caçulinha, a Rosângela, que é mãe da Juju. Isso. Tá aparecendo para vocês os slides? Sim. Sim. Então, como a minha tia já falou, né? Eu sou médica, formada há 6 anos, moro em Brasília. E fui chamada hoje para falar um pouco para vocês sobre suplementação. E essa é minha família, que eu coloquei uma foto aí para vocês verem. Tenho 3 filhos, né? O mais velho tem 6, o do meio tem 4, e a mais novinha, que é a Ana, tem 2. Como minha tia falou, muita gente orou por ela, né? De vários lugares, inclusive aí de São Paulo. Ela fez uma cirurgia quando era criancinha, pequenininha, com 5 meses, mas ela tá bem, graças a Deus. Deus fez um milagre na vida dela e hoje ela é a mais sapeca de casa. Então, a gente tem muito a agradecer a Deus por isso, né? Então, eu trouxe a foto para vocês verem um pouco a minha família. Hoje eles não estão aqui, porque se eles estivessem aqui, a gente não ia conseguir conversar, porque é barulho o tempo inteiro aqui em casa. Então, eles saíram com o pai para a gente poder ter essa palestra hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a suplementação, né? Quando a Paula falou comigo, e minha tia também, elas pediram que eu focasse mais nas mulheres 50 mais. Então, como nós temos muitas vitaminas e também os minerais para poder falar, eu foquei mais em mulheres maiores de 50 anos. Claro que também se adequa às outras mulheres que também não têm 50 anos, mas o meu foco maior aqui na palestra foi falar sobre as mulheres que estão ali mais próximas da menopausa ou que já entraram na menopausa. Porque a gente vai ver que tem um pouco de diferença quando a gente já entrou na menopausa e quando a gente ainda não entrou na menopausa, tá? Eu vou pedir desculpa para vocês por a minha cara não tá olhando para frente, porque está sendo filmado pelo meu celular, que eu não tenho webcam, e aí o celular fica aqui no canto e acaba que eu não olho diretamente, mas tá dando para me ouvir certinho, né? Sim, Juliana. Qualquer coisa, eu não consigo ver o chat aqui, mas qualquer coisa vocês podem interromper e perguntar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá. Por que a gente tem que suplementar, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre suplementação, tá muito na moda. Se a gente entrar no Instagram, a gente vê várias pessoas falando sobre o tema e a gente fica na dúvida, porque se a gente entra na onda da internet, a gente acaba suplementando todas as coisas que tem disponíveis no mercado, né? Porque, precisa suplementar ferro, tem que suplementar vitamina D, vitamina C, tudo hoje em dia o pessoal fala que a gente precisa suplementar. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E quando me pediram para falar sobre esse tema, eu quis trazer esse alerta e quis trazer também os riscos da suplementação sem o acompanhamento médico, né? A suplementação sem realmente ver se você necessita daquele suplemento. Então, por que após os 50 anos, e principalmente após a menopausa, é tão importante essa suplementação? Porque o corpo da mulher ele passa por diversas mudanças após a menopausa. E a gente tem uma queda hormonal importante, principalmente do estrogênio. E o estrogênio, ele é responsável por ajudar a manter vários hormônios, várias vitaminas no nosso corpo em funcionamento. Então, quando a gente tem essa queda, ele atrapalha a absorção de alguns nutrientes. Então, por exemplo, a gente vai ter, após a menopausa, alterações nos nossos ossos, no metabolismo, nos músculos, na nossa pele e no nosso sistema cardiovascular também. Então, nos ossos, a principal alteração que a gente tem é a perda de cálcio. Então, é muito comum que as mulheres, após a menopausa, elas tenham uma deficiência de cálcio, que pode levar à osteoporose, né? Então, e essa osteoporose é causada justamente pela queda do estrogênio. Então, a redução do estrogênio
ela vai fazer com que o cálcio seja menos reabsorvido pelo nosso corpo. E aí, com isso, a gente pode ter a perda óssea e causar osteoporose. Então, por isso que o mais importante que a gente fala, né, depois da menopausa, é a questão da osteoporose e do cálcio. A gente vai ter também mudança no nosso metabolismo, a gente vai ficar com mais facilidade de ganhar peso, principalmente a gordura abdominal, né? Por causa que o nosso metabolismo fica mais lento. A gente vai ter impacto nos nossos músculos, com redução da nossa massa muscular. Então, nessa fase, é mais importante ainda que a gente faça exercício físico de força, que vai ajudar a gente a manter a massa muscular e não causar a sarcopenia, que a gente fala, que é quando a gente tem baixa concentração de músculo no nosso corpo, né, que vai causar fraqueza, dificuldade de mobilidade, tudo isso. Na pele, a gente vai ter uma redução do colágeno, né, por causa da queda hormonal, a gente vai ficar mais flácido, com a pele mais fina. E no sistema cardiovascular, a gente vai ter um aumento do risco cardiovascular. Então, durante toda a vida, as mulheres ela têm menos risco de ter um infarto, uma pressão alta do que os homens. E quando a gente chega na menopausa, esse risco ele fica quase que igual ao dos homens. Então, ele aumenta muito para as mulheres, justamente por causa dessa queda hormonal. E por isso que a gente tem que fazer a suplementação, que em alguns casos vão ajudar a reduzir esses riscos. Então, quais são as vitaminas mais importantes após os 50 anos, né? Eu coloquei aqui os minerais também, que na verdade são a maioria, né? Aqui de vitamina a gente tem a D, a K e a B12, o resto todos são minerais, não são vitaminas. Não tinha como eu falar de tudo, porque ia ficar muito extenso, então eu priorizei essas que são as mais importantes para as mulheres, né? Então vamos começar pelo cálcio, que é o mais importante, né? Que a gente tem uma redução mais significativa após a menopausa. Depois da menopausa, a gente começa a ter uma perda muito acelerada da matriz óssea, e o cálcio ele ajuda a manter esses ossos fortes e a reduzir o risco de fraturas, né? Porque o nosso osso, como tem na imagem aqui embaixo que vocês podem ver, ele acaba ficando mais poroso, com mais ar. Então, ele fica mais fácil de ser quebrado. Por isso que é muito comum que, quando ficamos idosas, tenhamos maior risco de fratura, fraturar fêmur, cair, quebrar, né? É muito comum. Então, o cálcio ele vai participar não só dessa questão do fortalecimento dos nossos ossos, mas ele também ajuda na contração muscular, inclusive do coração, que é um músculo. E quando o nosso músculo fica mais forte do coração, a gente consegue regular nossa pressão arterial. Assim também quando a gente faz exercício físico e consegue controlar esse músculo cardíaco, né? Então, o cálcio é um mineral fundamental para a contração muscular e para a transmissão também de impulsos nervosos, né? Então, ele ajuda a reduzir a fraqueza muscular e reduz o risco de quedas. Ele também é importante para a liberação de hormônios, né? E a saúde dos ossos também. E a gente tem que lembrar que o cálcio, ele é dependente da vitamina D, que a gente vai falar a seguir. Então, aqui eu trouxe alguns alimentos que são ricos em cálcio, são basicamente os leites, né, e os derivados de leite, como queijo e iogurte, são os que mais têm uma concentração maior de cálcio, mas também a gente encontra nos verde escuro, né, como couve, brócolis. E a recomendação diária de cálcio nas mulheres após a menopausa ela é bem considerável, que é mais ou menos de 1.200 miligramas por dia. Se vocês verem na tabela, depois eu posso até deixar os slides disponíveis para vocês olharem com calma. 1.200 é muito, né, para a gente conseguir para alimentação. Então, por isso que muitas mulheres precisam suplementar o cálcio. E quais são os riscos e os benefícios da suplementação de cálcio, né? Como benefício, a gente tem o principal, que é a prevenção da osteoporose, e como risco, a gente pode fazer uma hipercalcemia, que é quando a gente tem excesso de cálcio no nosso sangue. E esse excesso, ele pode se depositar lá nos nossos rins e pode causar o cálculo renal. Então, principalmente quem tem predisposição a fazer cálculo renal, a gente tem que tomar muito cuidado com a suplementação em excesso, não só do cálcio, mas também da vitamina D, que a gente vai ver adiante. Então, o valor ideal do cálcio, quando a gente faz lá o exame de sangue, ele é de 8,6 a 10,2. Então, por que a gente fala o valor ideal? Só para vocês saberem, não sei se vocês já viram isso na internet, mas tem muitas pessoas que falam, tem que ver o valor ideal, não o valor de referência que o laboratório fala e tudo. O valor ideal é porque o valor de referência que vem lá no nosso exame, que é o resultado do laboratório, ele é um valor de referência, como o nome já diz. Ele é feito assim, as pessoas pegam
um estudo e vem, o que que causa deficiência de cálcio? Deficiência de cálcio causa osteoporose. Então, a gente viu que quem tem cálcio maior que 5, vamos supor, né, um exemplo, não teve osteoporose. Então, a referência é que seja maior que 5. Mas a gente sabe que isso não necessariamente é o ideal. Então, o valor ideal, ele é o que o nosso corpo funciona da melhor maneira com aquele mineral ou com aquela vitamina. Então, é por isso que a gente usa muito, né, na medicina integrativa nessa questão das suplementações, a questão do valor ideal. Então, o valor ideal das vitaminas e dos minerais, vocês vão ver que o pessoal sempre fala um pouco acima do valor de referência. É por causa disso, porque o valor de referência é baseado na doença, na causa da doença, né? E a gente não quer não ter a doença, que a gente quer viver bem também, não só não ter osteoporose, mas ter o melhor funcionamento do nosso corpo possível. Então, vamos agora falar um pouquinho sobre a vitamina D. A vitamina D, ela é muito estudada hoje, acho que é a mais famosa de todas, acho que todo mundo já deve ter ouvido falar. Ela é considerada uma vitamina hormônio, né? Alguns especialistas acreditam que ela seja mais um hormônio, porque ela tem algumas funções hormonais no nosso corpo. E ela, em relação ao cálcio, ela é muito importante porque ela que vai ajudar o cálcio a ser absorvido. Então, se a gente suplementa o cálcio e às vezes não tem o valor ideal de vitamina D, o nosso cálcio não vai ser absorvido da melhor forma possível, né? E se esse cálcio não é absorvido da melhor forma possível, não vai fazer tanto efeito, né? A gente vai usar o cálcio, mas não vai estar otimizando esse cálcio. Então, a vitamina D ela é produzida pela nossa pele. Então, pessoas que têm mais melanina, pessoas mais morenas, elas têm uma facilidade maior de obter a vitamina D em relação às pessoas brancas, né? E ela está mais relacionada à exposição ao sol mesmo, mas a gente também pode obter ela através dos alimentos. Então, por que que hoje a gente tem tanta deficiência de vitamina D? Acho que é disparado a que mais faz deficiência nas pessoas. Porque hoje a gente vive muito em locais fechados, sem se expor ao sol, né? E acaba que, antigamente, a gente trabalhava no sol, trabalhava no campo, né, com lavoura e tudo, o pessoal ficava no sol. Hoje em dia, a gente não se expõe ao sol e quando a gente se expõe, a gente usa muito protetor solar. Então, essa vitamina D, ela não é absorvida do jeito que deveria ser sendo produzida pela nossa pele, né? Então, por isso que muita gente precisa suplementar a vitamina D. Então, a vitamina D, ela vai ser ativada no nosso fígado e nos nossos rins, né? E ela é muito importante depois da menopausa. Então, além da questão do cálcio, ela também vai fortalecer o nosso sistema imunológico, né? Então, já tem vários estudos que falam que pessoas que têm vitamina D baixa, ela tem maior risco de desenvolver infecções respiratórias. Ela contribui para a nossa força muscular, né? Justamente porque atua ali junto com o cálcio. E também tem alguns estudos que falam que ela tem uma função neurológica importante. Então, pessoas que têm por exemplo, depressão, ansiedade, né? Elas às vezes podem ter só uma deficiência de vitamina D, que às vezes a gente consegue tratar ali e a pessoa melhora esses sintomas. Então, ela é muito importante nesses quadros também. Então, alguns alimentos que têm vitamina D, que são alimentos que a gente não tem muito hábito de comer, né? Pelo menos em Brasília, como o salmão, a sardinha, né? E a recomendação diária de vitamina D é de 600 a 800 unidades por dia. E quais são os benefícios, né? Ela ajuda, a suplementação vai ajudar a gente a atingir esses níveis adequados, né? Quando a gente não se expõe ao sol de forma adequada. E também ela é útil para quem tem risco de osteoporose, né? Um risco aumentado. E quais são os riscos dela? Ela também pode causar um excesso de cálcio, né? Principalmente se a gente estiver suplementando cálcio. E ela pode levar a pedra nos rins. Então, quando a gente faz cálculo renal, o cálculo renal quase sempre é formado por cálcio. E aí, esse cálcio, ele vai ficar em excesso por causa da vitamina D no nosso sangue, né? E vai ser lá filtrado pelos nossos rins, os nossos rins vão tentar filtrar esse cálcio em excesso, por causa dessa vitamina D em excesso, e ele vai se depositar lá nos nossos rins e causar o cálculo renal. Também ele pode se depositar nas nossas artérias, causando calcificação arterial, que vocês também podem já ter ouvido falar. Também pode ser causado por isso, tá? E o excesso de vitamina D, ele pode ser tóxico para o nosso sistema neurológico mesmo. Então, a vitamina D é uma vitamina que a gente tem que ter muito cuidado, porque ela é tóxica em excesso.
Então, a gente normalmente tem que acompanhar com o exame de sangue. Na verdade, todos os suplementos e vitaminas, a gente precisa fazer um acompanhamento médico. Então, a gente tem que coletar os exames de sangue, ver se a gente realmente precisa, porque, como eu falei, como no caso da vitamina D, às vezes a gente pega uma pessoa que não suplementa, mas que tem mais facilidade de captar essa vitamina D e não precisa de suplementar. Às vezes uma outra pessoa tem mais dificuldade e vai precisar suplementar, às vezes vai suplementar a vida toda. Então a gente precisa ter os exames. E o valor ideal de vitamina D é entre 40 e 60. Vocês vão ver na internet algumas pessoas falando de valores próximos a 100, né, ou maiores que 100, mas tem vários estudos que mostram que vitamina D acima de 100 ou próxima de 100 aumenta muito o risco de cálculo renal. Então, eu não recomendo. Vou falar um pouquinho sobre a vitamina K, que ela é muito pouco falada, muito pouco conhecida também. A vitamina K a gente não dá tanta importância, agora ela está ficando um pouquinho mais famosa, né? Mas a vitamina K, a principal função dela é a coagulação do sangue. Então, pessoas que têm deficiência de vitamina K ou nascem com essa deficiência, elas podem fazer sangramento excessivo. Então, ela é muito usada quando o bebê nasce, a gente faz uma injeção de vitamina K, para ele justamente não ter nenhuma hemorragia, nada, é muito comum, isso é protocolo lá na sala de parto. Mas a gente descobriu que a vitamina K, ela pode ser dividida em duas, que é a K1 e a K2. E a K2, ela tem muito a ver com a saúde dos nossos ossos. Então, o que a vitamina K2 vai fazer? Não sei se vocês já viram também. A gente acha hoje em dia vitamina D para comprar, vitamina D3 mais K2. Por quê? Porque o K2, ele vai ajudar a direcionar essa vitamina D para o lugar certo. Então, a gente vai estar suplementando cálcio. Quando a gente toma a vitamina D com K2, além da vitamina D vai ajudar a absorver o cálcio e a vitamina K vai direcionar esse cálcio. Então, vai fazer com que o cálcio não se deposite lá na nossa artéria, no nosso coração ou lá nos nossos rins. Ela vai ajudar com que ele deposite no lugar certo, que é no nosso osso. Então, é por isso a importância da vitamina K2. A gente não tem muito um valor de referência dela, de quanto ela tem que estar, a gente não costuma dosar a vitamina K2, mas é interessante quando a gente for fazer a suplementação de vitamina D, fazer a vitamina D com a K2, tá? A principal função dela, vocês vão ver que vai ser a coagulação sanguínea, né? Principalmente da K1. E a K2 a gente vai deixar mais para usar junto com a vitamina D. A vitamina K2, a principal fonte dela é o natto, que é uma soja fermentada, acho que é japonesa, a gente não encontra assim no Brasil, então não tem muita relevância, é por isso que normalmente a gente suplementa. Vocês vão ver que a maior parte dos alimentos, eles têm bastante no fígado, né, as vitaminas, os minerais, então, por exemplo, aqui na K2, ela é presente no fígado de boi. Então, é um alimento super rico, completo, que a gente pode incorporar no nosso dia a dia, né? E a recomendação diária da K2 é de 90 microgramas. Então, ela como benefício, ela pode ajudar a reduzir a perda óssea, né? Por causa da osteoporose, ajudando lá com a vitamina D e K. Pode ajudar a reduzir a calcificação renal e ela é essencial para a produção dos nossos fatores de coagulação. E ela pode também, como risco, ela pode interferir nos anticoagulantes. Então, quem usa anticoagulante, principalmente a varfarina, tem que ter muito cuidado para usar a vitamina K, porque ela pode interferir na ação do anticoagulante. E aí a pessoa pode potencializar esse anticoagulante e ter risco de sangramento. Então, a gente tem que ter muito cuidado para quem toma remédio anticoagulante, tá? Agora, vocês têm alguma dúvida até aqui? Que a gente já terminou a parte da osteoporose, do cálcio? Ou posso seguir? Doutora Juliana, eu achei interessante quando você comentou a respeito da vitamina D, que o excesso dela pode promover cálculos renais, né? Então, muitas vezes não é uma tendência da familiar ou alguma coisa, pode ser justamente o excesso da vitamina que está provocando, né, a pessoa ter o problema da pedra no rim. Isso. E quando a pessoa tem uma predisposição a fazer cálculo renal e ela já tem esse excesso de vitamina D, isso ainda é mais potencializado. Então, principalmente em quem faz suplementação em doses altas. Então, não sei se vocês já viram, mas aqueles soros, né, que o pessoal usa uma dose muito alta de vitamina D de uma vez só, que não é fisiológico, né? O nosso corpo não foi feito para lidar com
tanto a vitamina de uma vez só, esse excesso de uma vez ali, sendo injetado na nossa veia, tem um risco maior ainda de fazer cálculo renal. Não sabia. É. Doutora, posso fazer Oi. uma observação? A minha médica, né, eu sou 60 a mais. Então, ela me receitou tomar vitamina D o resto da minha vida, entendeu? Isso é Sim. correto, não é? Sim, só que a gente tem que acompanhar com um exame periódico, né? Sim, ela já me pediu de 6 meses fazer exame. Isso Isso, ótimo, já tá certo, tá bom? Obrigada. ótimo. De nada. Mas é assim mesmo. Por exemplo, toda vez que eu doso minha vitamina D, ela tá ali no limite, eu preciso tomar. Então, praticamente eu tomo quase sempre. É, mas a gente sempre tem que acompanhar com o exame, né? Mas tem pessoas que têm mais dificuldade de absorção mesmo, e pela questão da idade, a nossa pele, como ela perde colágeno, né? Perde água, ela fica mais sensível, ela tem mais dificuldade de fazer essa produção de vitamina D. Por isso que a gente vê muita deficiência em pessoas mais velhas. Mas a gente sempre tem que acompanhar com os exames, tá? Doutora Juliana, então Hum. aquela injeção que às vezes os médicos prescrevem de vitamina D não é o mais recomendável. Eu não gosto. Eu prefiro que você tome todos os dias por um tempo, uma dose mais fisiológica que a gente fala, ou seja, uma dose mais próxima do que o nosso corpo está acostumado. Mesmo que seja uma dose um pouco mais alta ali, de 7.000 unidades, né, por dia, quando uma deficiência mais séria, do que você fazer uma dose, porque eu já vi esse pessoal, eles fazem até, às vezes, mais de 150.000 unidades de uma vez só. Então, é muita coisa, né? O nosso corpo não está acostumado com isso e acaba podendo fazer esses cálculos. Então, eu não gosto, eu prefiro que seja feita uma coisa mais fracionada, sabe? Posso seguir? Posso, né? Então, agora vamos falar um pouco sobre o magnésio, que também está na moda, né? O magnésio, ele não é uma vitamina, ele é um mineral, assim como o cálcio. E ele é essencial para o funcionamento do nosso corpo, né? Ele participa de muitas reações metabólicas no nosso organismo. Todos os minerais, na verdade, né, eles atuam em conjunto, um depende do outro para realizar as funções do nosso organismo. E ele ajuda o nosso corpo a funcionar de uma forma equilibrada, né? Então, o magnésio, ele ajuda na formação e manutenção dos ossos também, de uma forma um pouco menos, mas ele também ajuda a fixar o cálcio no tecido ósseo, né? Ele ajuda na relaxamento e contração muscular, né? Então, ele ajuda nos sintomas de cãibra, fadiga, fraqueza, né? Por isso também tem gente que toma magnésio e diz que fica mais relaxado mesmo, como se fosse um relaxante muscular, porque ele tem essa função mesmo de relaxar os músculos. Ele também ajuda a relaxar os vasos sanguíneos, então ele ajuda a reduzir a pressão arterial. Então, é um dos riscos que a gente tem também de suplementar em excesso, porque pode fazer uma hipotensão, né? Quando a pressão abaixa demais, a pessoa fica com a pressão muito baixa. Então, ele ajuda, né, a relaxar os vasos ali do sangue, ajuda na questão da pressão, e ele participa também do metabolismo da glicose, né, e da ação da insulina. Então, ele ajuda, de certa forma, a reduzir o diabetes tipo 2, que é aquele diabetes relacionado à resistência insulínica e que é relacionado à nossa alimentação mesmo, que a gente normalmente desenvolve com a idade. Ele também está relacionado ao relaxamento da nossa questão neurológica, né? Porque ele também atua nos nossos neurotransmissores lá do nosso cérebro. Então, ele ajuda no nosso sono, reduz o estresse, né? Por isso que muita gente usa para dormir melhor. E ele também age como um anti-inflamatório. E quais são os alimentos mais ricos em magnésio? São as sementes, né? Como semente de abóbora, amêndoa, castanha de caju, amendoim. A gente também acha ele em feijão, né? Espinafre, em outras coisas. E a recomendação diária dele é de 320 miligramas. Então, ele vai ajudar na questão da osteoporose, ele vai ajudar a reduzir a pressão e o diabetes tipo 2. E ele também melhora sintomas de cãibra, fraquezas, insônia e ansiedade. E qual que é o risco do excesso dele? Ele pode causar problemas gastrointestinais, né? Porque vai sobrecarregar ali o nosso estômago e isso pode causar um desconforto, então pode dar náusea, diarreia, cólica abdominal. E também pode ter uma queda da pressão arterial, como eu falei. E aí a pessoa vai sentir tontura, fraqueza, sensação de desmaio, né?
Ele pode também causar problemas cardíacos, né? Então, uma arritmia ali, às vezes uma sonolência, e a gente tem que ter cuidado porque ele pode fazer uma hipermagnesemia, né? Com a idade, os nossos rins, eles tendem a funcionar de uma forma pior. Então, os nossos rins, eles tendem a ter mais dificuldade de filtrar o excesso de coisas que a gente está ali consumindo de ruim, né? Porque uma vitamina em excesso também é ruim. Então, às vezes, esse excesso de magnésio que a gente tem no nosso corpo, para o nosso rim filtrar, pode sobrecarregar ainda mais os nossos rins, né? E isso é pior para a nossa saúde. Então, eu coloquei aqui os tipos de magnésio, né? Não sei se vocês já viram, que agora a gente tem 3 tipos que o pessoal usa, às vezes usa os 3 juntos, ou às vezes, qual que eu vou usar, porque tem 3. O glicinato é o que normalmente a gente faz de uso diário, ele ajuda mais no sono, na ansiedade, nas câimbras. Mas também a gente tem o malato, que é mais relacionado à energia, fadiga e dores musculares, e também tem o citrato, que ele ajuda a relaxar a parte do nosso intestino, então ele causa mais diarreia, né? Então, para quem tem o intestino preso, alguma dificuldade de digestão, ele é o mais recomendado. O valor ideal de magnésio é de 2 a 2,2, né? Um intervalo pequeno ali. Vamos falar agora sobre a vitamina B12, que é do complexo B, né? O complexo B, de modo geral, são muitas vitaminas do complexo B. A B12 é uma das mais conhecidas, né? Junto com a B9, que é o ácido fólico. O complexo B é uma vitamina que a gente tem mais facilidade de conseguir adquirir ela com a alimentação, né? Então, a nossa alimentação, vários alimentos que a gente consome tem vitamina do complexo B. Então, é um complexo, ele, de modo geral, o complexo B, ele é mais difícil de fazer deficiência. Mas a vitamina B12, em específico, ela é uma vitamina muito presente em carne vermelha. E para quem tem dificuldade de comer carne vermelha, a vitamina B12 quase sempre faz deficiência. Como ela precisa ali de um bom, ela é absorvida no intestino, a vitamina B12, se a gente tiver qualquer problema intestinal, qualquer problema, tanto de acidez, né, como de alguma medicação que a gente usa, a gente pode ter dificuldade de absorver a B12 e fazer deficiência de B12. Então, a gente sabe que a B12 ela é essencial para manter a nossa energia, né? A falta de B12 dá muito cansaço, muito mesmo. Na minha gravidez, a minha última gravidez, eu tive uma deficiência bem séria, assim, de B12, e é impressionante como que fez diferença depois que eu comecei a tomar, porque eu fiquei muito sem energia mesmo, muito desanimada, muito cansada. Então, ela é importante para manter energia. Ela ajuda na proteção cerebral, né? E ela previne a anemia. A gente fala muito de anemia por deficiência de ferro, mas a B12, ela também causa uma anemia diferente, que a gente chama de megaloblástica, que também causa redução da hemoglobina lá no nosso hemograma, mas ela não é causada pela deficiência de ferro. Então, às vezes, a pessoa olha lá o hemograma, vê que a hemoglobina tá baixa e fala, tá com anemia, toma ferro. Mas, às vezes, não é deficiência de ferro, é deficiência de B12. Então, ela também pode causar anemia, né? Também por isso que causa esse cansaço, tudo isso. E ela é muito importante para preservar o nosso sistema nervoso. Então, ela ajuda na formação das células nervosas e da comunicação entre os neurônios. Então, por isso que quando a gente tem deficiência de B12, a gente fica com a memória pior, a gente se sente mais cansado, justamente porque ela tem essa... Vem ouvir na doutora. Então, ela vai ajudar ali na produção dos glóbulos vermelhos, né, que são as hemácias, e ela tem uma capacidade de absorção menor com a idade, por causa disso, por causa das alterações da acidez do nosso estômago. Então, até pessoas que fazem uso constante de antiácido, né, como Eno, Estomazil, ela atrapalha muito a absorção da vitamina B12, porque a gente vai alterar essa acidez do nosso estômago com essas medicações, e isso vai dificultar a absorção da B12. Então, às vezes, até suplementando, às vezes a gente não consegue subir por causa que tem alguma alteração lá no nosso estômago, no nosso intestino. E também, para quem faz uso de metformina, que é o Glifage, né, que é um remédio mais usado para diabetes tipo 2, ele também atrapalha a absorção da B12. Então, quase sempre, quem faz uso de metformina e Glifage precisa suplementar B12. Não é uma regra, né? A gente sabe que existe esse risco, assim como quem usa esses antiácidos, mas a gente tem que ficar alerta, porque se você usa esse medicamento, né, que é a metformina ou Glifage de uso contínuo,
há muitos anos, você tem muito risco de estar com sua B12 baixa. Então, a gente tem que sempre acompanhar com o exame para ver como é que tá. E Doutora, os alimentos... Oi. posso fazer uma pergunta? Quem usa leite de magnésia sempre, ele também atua contrário? Aham, atua, porque ele vai alterar ali a acidez do estômago, assim como os antiácidos. E quais são os alimentos ricos em B12, né? A gente tem principalmente o fígado, como eu falei, é um super alimento que a gente fala, né? Hoje em dia é super estudado que a gente deveria comer vísceras, né? De modo geral, pelo menos 3 vezes na semana. A gente sabe que não é uma realidade, nem todo mundo gosta, mas o fígado bovino, principalmente, ele é um super alimento, assim, ele tem praticamente todos os nutrientes que a gente precisa. Mas também a gente encontra a B12 na carne, principalmente na carne vermelha, do que a gente come no dia a dia, normalmente é a carne que mais vai ter B12, né? Mas também tem os peixes, como o salmão e a sardinha. Quase sempre vocês vão ver que os melhores peixes são o salmão e a sardinha. A sardinha é de mais fácil acesso, né? Mas nem todo mundo gosta, porque tem um gosto mais forte. E o salmão é um peixe que a gente não costuma consumir tanto, por causa do custo mesmo, né? E a recomendação diária de B12 é de 2,4 microgramas. É uma dose pequena, né? Se vocês forem ver em relação à tabela, a gente conseguiria adquirir ela com a nossa alimentação. Mas como tem essas questões que a gente pode alterar do nosso estômago e tudo, isso acaba sendo dificultado. Então, os benefícios dela, ela melhora a memória, concentração, energia, previne a anemia, né? E protege os nossos nervos. Então, às vezes a pessoa tem um sintoma de formigamento, de dormência, né? Alguns sintomas de nervo mesmo, do sistema nervoso, e a gente acha que é outra coisa. E aí vai ver uma deficiência de B12. A deficiência de B12, às vezes, pode até causar problemas neurológicos sérios, que a gente às vezes, não consegue identificar, e quando vai ver, é só uma deficiência de B12. A gente trata a B12, aumenta e a pessoa vira outra pessoa, né? Então, é uma vitamina muito importante para o nosso sistema nervoso, né? Mas que a gente tem que ter um pouco de cuidado também. E quais são os riscos da suplementação, né? Ela pode causar mais sintomas de toxicidade mesmo, que é dor de cabeça, náusea, né? Pode aparecer algumas lesões na nossa pele. Mas a B12, ela é uma vitamina um pouco mais segura de ser suplementada em relação às outras, né? O excesso dela tem que ser muito excesso para poder causar algum dano. E o valor ideal dela é acima de 500. Então, maior que 500, entre 500 e 1.000 ali seria o valor ideal, mas se tiver abaixo de 500 é ruim. Então, a gente vai ver no laboratório que eu acho que até 250 o valor de referência. Mas já é um valor que causa muito sintoma. Então, acima de 500 é o ideal. Eu juntei aqui agora a B6 e a B9, que são do complexo B também, como eu falei, né? A B9 é a que a gente mais conhece, que é o ácido fólico ou folato, muito conhecido pelo sua atuação no sistema nervoso, né? Ajuda muito em crianças que têm neurodivergência, né? Como autismo, TDAH. Então, a gente sabe que o folato é muito importante para a formação cerebral. A vitamina B6 ela é importante para o metabolismo também, para o cérebro, para a energia, para a formação do nosso sangue também. E elas atuam junto com a B12, contribuindo para a saúde cardiovascular e para a prevenção da anemia. Os alimentos ricos em B6, o grão de bico, né, o salmão, o frango, banana. A dose dele não é tão alta, né, 1,5 miligramas por dia, então a gente consegue aí, comendo um frango, uma banana, a gente consegue chegar nessa recomendação diária. A vitamina B6, ela é muito difícil de fazer deficiência. Normalmente a gente consegue manter ela com valor bom só na alimentação mesmo. A vitamina B9, que é o ácido fólico, né? Ele é mais prevalente nos alimentos verde escuro, como o espinafre, o brócolis, também a couve, né? E a recomendação dele é de 400 microgramas. E quais são os riscos, né? Os benefícios primeiro. Ai, peraí que eu passei. Aqui.
Quais são os benefícios? Ele ajuda na prevenção e tratamento de anemia, né, para a formação dos glóbulos vermelhos, melhora a memória, a concentração, regula o humor, ajuda no funcionamento adequado dos nervos, né, na produção de neurotransmissores. Então, às vezes, a gente está com aquela memória ruim, aquela dificuldade de pensar e tudo, pode ser uma deficiência de vitamina do complexo B. Então, ela também ajuda a reduzir a homocisteína, né? A homocisteína é um marcador que a gente tem no nosso corpo, porque ele está muito relacionado ao aumento de risco cardiovascular. Então, normalmente, quando a pessoa está com uma homocisteína alta, ela tem maior risco de ter um infarto ou um AVC. E as vitaminas do complexo B, principalmente a B9, ela ajuda a reduzir essa homocisteína e reduz esse risco, né? Então, ajuda aí, né, quem tem essa homocisteína alta. E a suplementação em excesso pode causar formigamento, neuropatia, né, que é uma lesão dos nervos, e um desconforto digestivo. O valor ideal de B6 é entre 20 e 125, e o de B9 entre 5 e 20. Doutora, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Eu vi em mais de um slide que aparece a orientação de consumir o espinafre cozido. Então, não é recomendável que se faça o uso dele em salada? Ou independe? Não, o espinafre, o que que acontece? O espinafre, ele tem como se fosse uma toxina nele, que ele só sai se a gente cozinhar. Então, assim como o feijão, não sei se vocês já ouviram falar que a gente tem que deixar de molho para poder tirar aqueles fitatos que a gente fala, que são toxinas ali do feijão, que tem que deixar de molho tantas horas, né? Mais de 24 horas, que é o ideal, fazer remolho para poder comer. O espinafre é a mesma coisa, ele tem muito desses fitatos. Os fitatos, eles atrapalham na absorção dos nutrientes. Então, a gente está comendo um nutriente, mas ele não vai estar sendo absorvido porque está cheio de fitato. Então, por isso que a gente tem que consumir ele cozido. Quando a gente cozinha, a gente tira isso. Então, o certo é ferver na água mesmo, cozinhar o espinafre. Alguma dúvida? Não, né? Vamos falar um pouquinho sobre o ômega 3. O ômega 3 não é uma vitamina, não é um mineral, é só uma gordura mesmo. E ela é uma gordura saudável, que é essencial. A gente tem um pouco de medo de gordura, mas a gente tem que entender que a gordura boa, ela é benéfica para o nosso corpo. Por quê? Porque quando a gente aumenta lá no nosso exame o HDL, que é a gordura boa, a gente ajuda ele a tirar a gordura ruim do nosso corpo, como se ele varresse essa gordura ruim. Então, o ideal é que a gente tenha boas fontes de gordura boa, não só consumindo ômega 3, mas também consumindo os alimentos que têm gordura boa, como abacate, né, como as castanhas, como os óleos que são mais saudáveis, como azeite, né, óleo de coco. Então, a gente precisa ter um consumo regular e moderado desses alimentos, né? Porque a gordura boa, ela também é saudável para o nosso corpo. Então, ela ajuda a proteger o coração, justamente porque ela ajuda a reduzir o triglicerídeo, porque ela leva essa gordura ruim. Triglicerídeo é sempre ruim. Triglicerídeo, quanto mais baixo, melhor. A pior, a gente se preocupa muito com o colesterol total, né? Mas a gente tem que pensar que o colesterol total, ele é a soma do colesterol bom com colesterol ruim. Então, às vezes, a gente tem um colesterol bom muito alto, e vai acabar que o colesterol total vai aumentar. Mas o triglicerídeo não. O triglicerídeo, se ele estiver alto, ele é ruim, porque é o triglicerídeo que está mais relacionado com o entupimento das artérias e com o desenvolvimento de problemas de infarto e AVC. E também ele que aumenta a pressão arterial. Então, a gente tem que ter cuidado mais com o triglicerídeo. Quando a gente consome ômega 3, a gente reduz esse triglicerídeo. Então, às vezes, um triglicerídeo alto, que um médico, às vezes, quer passar uma medicação, se a gente tomasse um ômega 3 ali com uma concentração mais alta de ômega 3, a gente já consegue abaixar esse triglicerídeo sem tomar remédio. Então, a gente vê muito isso na prática, né? Então, às vezes, o paciente não precisa entrar com remédio, a gente já dá um ômega 3 ali para ele consegue reduzir esse triglicerídeo. Melhora a alimentação, toma o ômega 3 e consegue reduzir esse triglicerídeo. Então, ele participa também da manutenção das nossas células cerebrais. Então, a gente sabe que o ômega 3 ele é composto pelo EPA e pelo DHA, que são os dois compostos principais do ômega 3, sendo que o DHA está muito relacionado à saúde cerebral, então ele é muito importante para o desenvolvimento cerebral, desenvolvimento cognitivo, melhora da memória, né, as questões relacionadas à cognição.
E o EPA, né, que a gente fala que é o EPA, ele está mais relacionado a essa questão do colesterol e do triglicerídeo. Então, ele ajuda nessa questão da saúde cardiovascular. Então, ele ajuda a reduzir inflamações, ajuda na saúde das articulações, da nossa pele, dos nossos olhos, e ele ajuda também para a gente ter um envelhecimento mais saudável. O ômega 3 acho que o único aqui que eu recomendo para todo mundo, independente de alimentação ou não, porque a gente não tem uma alimentação rica em ômega 3, porque na nossa cultura, claro que talvez tenha alguém aqui que não seja assim, mas na nossa cultura aqui do Brasil, a gente não costuma comer peixe com frequência. A recomendação é que a gente consuma os peixes ricos em ômega 3 pelo menos 3 vezes por semana, e a maior parte das pessoas não tem esse consumo de peixe durante a semana, né? Porque peixe é caro, porque tem gente que não gosta, porque não é um hábito nosso. Então, os peixes que mais tem, de novo, é a sardinha e o salmão, né? E aí é muito difícil a gente conseguir consumir. Então, eu prefiro suplementar. Então, o ômega 3 é um suplemento que eu recomendo para as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas. Então, se puder, quiser investir em um, ômega 3. Então, o ômega 3 é um que a gente pode tomar sem medo, sem preocupação, que não vai fazer toxicidade, né? Isso raramente acontece. E é igual eu falei, a gente não consome esse ômega 3, né? Então, é muito importante fazer a suplementação. E a recomendação diária, né, não é uma dose tão alta, que seria de 250 miligramas do EPA e 500 miligramas do DHA. Então, ele ajuda a reduzir o triglicerídeo, ajuda a diminuir a pressão arterial, né, por causa dessa redução do triglicerídeo. Ele contribui para a saúde das artérias, reduz a inflamação associada a doenças cardíacas e também ajuda na manutenção da memória e da saúde cognitiva. Ele pode causar náusea e diarreia. Tem gente que não tolera muito bem o ômega 3, fica arrotando peixe, gosto de peixe. Eu recomendo que sempre tome antes de dormir, para não ficar com essa sensação ruim. Mas hoje no mercado a gente tem ômega 3 que não causa isso, não causa essa sensação, né, de ficar arrotando peixe o dia todo. Tem hoje alguns ômega 3 que são mais para essas pessoas que têm mais sensibilidade à suplementação. E a gente tem que ter muito cuidado com o ômega 3 que a gente compra. O ômega 3 ele tem que ter o selo da IFOS, vai vir escrito lá na embalagem embaixo, escrito IFOS e um peixinho. Aquele selo indica que esse ômega 3 ele não contém metais pesados, porque alguns peixes eles são contaminados por metais pesados. E quando eles fazem ômega 3, eles adicionam esse metal pesado. E o metal pesado faz muito mal para a nossa saúde, porque ele impregna no nosso corpo, né? Então, às vezes, a gente vai tomar pensando que vai melhorar e vai estar piorando. Então, sempre procurar um ômega 3 de qualidade, que tem esse selo da IFOS, que mostra que ele não está contaminado com metal pesado e que ele é seguro para a gente poder usar. Posso falar? Pode, claro. Eu tomo o ômega 3 na parte da manhã, logo após o café da manhã, onde eu me alimento com ovos, com banana, né, com farinha, com café, com pão, e foi me aconselhado a tomar na parte da manhã ou após o almoço. Mas então Isso. eu tomo na parte da manhã isso daí. Isso. O ideal é que ele seja consumido numa refeição que tem gordura. Então, por isso que a gente fala, Isso. por isso que a gente fala do almoço, que normalmente o almoço é a nossa refeição mais gordurosa. Se você come, por exemplo, ovo, abacate de manhã poderia tomar também. Mas eu falei do à noite porque tem gente que, por exemplo, se tomar ômega 3 depois do almoço, fica o dia todo passando mal. Então, fica o dia todo sentindo, arrotando peixe, sentindo aquele negócio ruim. Aí, entre a pessoa não querer tomar e tomar num horário que não é o ideal, é melhor ela tomar à noite, depois da janta, né, antes de deitar, que aí a mim não vai sentir, do que ela não querer tomar porque vai ficar sentindo isso. Mas o ideal é isso mesmo. As vitaminas lipossolúveis, que são as solúveis em gordura, elas são idealmente tomadas junto com refeições gordurosas. Então, tanto a MIS quanto a vitamina D e a vitamina B12, eles são melhores absorvidos com refeições gordurosas. Aí a gente sempre após o almoço. Falar mais, estamos quase no final do zinco, que é um mineral alto. Ele é
muito fala sobre ele é a questão é, Tá, tá falhando, né? tá travando? É isso que é porque eu tô vendo minha imagem travando, por isso que eu tô perguntando. Parou de travar? Sim. Sim? Agora sim. Agora sim. Tá. Vamos voltar então aqui no zinco. O zinco ele é um mineral, né? Ele é muito conhecido pela questão do sistema imunológico, muito falado sobre isso, ele ajuda no sistema imunológico, mas ele também é importante para diversas funções do nosso organismo, inclusive a melhora dos nossos hormônios, né? Da regulação hormonal, e ele ajuda mesmo nessa questão do sistema imunológico. Ele ajuda na produção e ativação das células de defesa, ele ajuda na produção de proteínas, de geração celular, então ele ajuda na memória, na concentração. O zinco é um mineral, assim como o magnésio, né? Eles atuam em conjunto, então eles são muito importantes para o bom funcionamento do nosso corpo de modo geral. Acho que travou aqui. Isso. E quais são os alimentos que a gente tem que são ricos em zinco, né? A carne de boi, frango também tem, castanha de caju, semente de abóbora e o feijão. Recomendado não é muito, é só 8 miligramas, a gente consegue normalmente adequar esse zinco com a nossa alimentação. A única coisa é que, às vezes, com a idade, a gente tem mais dificuldade de absorver esse zinco, né? Porque o zinco também depende do nosso estômago, tá em bom funcionamento do nosso intestino. Então, às vezes, é interessante a gente dosar para ver se não precisa suplementar. E quais são os benefícios? Então, ele melhora a imunidade, ajuda na cicatrização por causa da produção celular, né? E ele também é um ótimo antioxidante, ajuda na redução dos radicais livres, né? E o risco da suplementação, ele pode causar muitos sintomas gástricos, né? Como náusea, vômito, diarreia. Ele pode atrapalhar na absorção de outros nutrientes, como ferro. Então, zinco e ferro são coisas que a gente não pode usar juntos. Se a gente tiver que suplementar os dois, a gente tem que usar em horários bem diferentes. Então, por exemplo, tomar o zinco assim que acorda de manhã e tomar o ferro só depois do almoço ou depois do jantar, porque o zinco ele atrapalha nessa absorção de ferro. Então, se a gente tem um excesso de zinco, está suplementando sem necessidade, a gente pode começar a atrapalhar aquele ferro que a gente está tendo que absorver ali com a nossa alimentação. E aí a gente pode fazer uma anemia por causa do excesso de zinco. E se ele tiver em muito excesso, ao invés de ele ajudar no nosso sistema imunológico, ele pode fazer o contrário, que é um efeito rebote e causar a supressão do nosso sistema imunológico. E o valor ideal do zinco é acima de 100, né? Ali no valor de 100 a 110. Eu tenho uma pergunta Sim, sobre o Denise. zinco. Eu tomo Materna e eu estou olhando aqui, o zinco tem 11 mg, né? A minha pergunta é o seguinte, você falou que acho que é 9, né, por dia? 8. Por aí. Vamos supor, fui no churrasco. Talvez minha pergunta seja bobinha, mas eu preciso fazer. Fui no churrasco, comi bastante carne, comi. Aquele dia eu posso tomar da mesma forma, é claro que eu vou tomar porque está tudo junto aqui, mas se eu tivesse tomando separadamente, isso traria um excesso de zinco daquele dia ou não tem nada a ver isso? Sim, você estaria tomando a mais, né? Provavelmente, porque consumiu alimentos que têm muito zinco e ainda vai É, suplementar. tá. Então, o ideal é comer menos carne naquele dia. Ih, travou. Travou de novo. Juliana, você está travada. Caiu. Ela caiu, mas acho que retorna.
Vamos Ô, Sustentar um Denise, pouco, né, irmãs? Ela eu vou retornou. fazer um comentário aqui que eu não sei se a doutora vai dizer que está certo. Mas nesse dia você pode comer mais carne e não tomar o suplemento, né? Porque afinal de contas não é sempre que tem um churrasco, né? É, É só que, verdade. só que o zinco ele está, né, na composição do que eu estou tomando. Então, o ideal é comer menos carne mesmo nesse dia. É o jeito. Denise, o que que acontece? Vocês estão me ouvindo agora, né? Sim, Esse excesso de um dia só, o nosso corpo vai eliminar. Igual eu falei, a gente tem o nosso tá. rim que filtra ali o excesso, né? A gente vai filtrar esse excesso e vai eliminar. O risco é da gente fazer esse excesso todos os dias, Todos né? os dias. Diariamente. Então, diariamente, fazer esse excesso uma vez não vai causar nenhum problema para você, nenhum Tá prejuízo. bom. Porque o nosso corpo, ele consegue eliminar esse excesso. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Teve uma outra pessoa que levantou a mão, Rose. Tá sem áudio, Rose. Eu queria saber, assim, que uma pessoa que suplementa ou se alimenta normal, né? E toma essas vitaminas, que geralmente para mulher, acho que é zinco, né, suplementação de zinco. E Uhum. ela prejudica, então, alguma outra absorção de outros alimentos que ela está tomando. É melhor não tomar essas vitaminas que têm zinco. Porque tem, Então, né, aquele centro para homem e centro para mulher, e aí tem aquele por conta do zinco, né? Mulher tem mais deficiência do que o homem? mulher precisa mais por causa da questão hormonal, né? Então, ela faz mais deficiência. Não é questão de não tomar, é a questão da gente tomar quando necessário. Então, se for, igual eu falei, o zinco ele atrapalha na absorção do ferro, só do ferro, tá? Se você precisa suplementar os dois, então a gente tem que tomar em horários diferentes. Eu não gosto muito de polivitamínicos justamente por isso, porque ele tem um pouco de tudo e não resolve nada. Então, às vezes, você está com uma deficiência séria de B12, mas não está com uma deficiência de zinco. Aí você está tomando B12, zinco, e aquela dose da B12 é baixa para suprir a sua deficiência séria. Então, o ideal é que você faça a suplementação específica do que você precisa, né? É claro, não posso suplementar nada e tudo. Às vezes eu até falo assim, tudo bem tomar um polivitamínico, mas não é o ideal. O ideal é que a gente fizesse os exames, visse o que a gente precisa realmente suplementar e fazer a suplementação individualizada daquele suplemento. Então, esses suplementos, igual você falou, de A a zinco, né, que o pessoal faz, ele tem todas as vitaminas e minerais, mas não necessariamente você precisa de todas aquelas. E às vezes uma que você está em deficiência, a quantidade que tem naquele polivitamínico não é suficiente para suprir, você vai continuar em deficiência. Então você vai continuar tomando um negócio e não vai resolver nada, porque o seu problema mesmo não está sendo resolvido. Então, quando a gente pega a vitamina específica, tô com deficiência de B12, vou comprar uma B12 e vou tomar uma B12, ela é muito mais eficaz porque a dose dessa B12 vai estar mais adequada ao que você realmente está precisando do que o polivitamínico. Você tem que entender que o polivitamínico, ele tem de tudo um pouco. Então, vai ter pouca quantidade de várias coisas. E, às vezes, pior, alguns polivitamínicos têm excesso de algumas vitaminas. Então, algumas estão muito altas e outras estão baixas. Então, acaba que vira uma bagunça. Eu não gosto. Eu prefiro que faça assim: colha os exames, vê o que realmente precisa e compre de forma individual. Verdade. Posso falar, doutora? Pode. O ideal é que todas nós, acima de 50 anos, consultemos um geriatra, ou agora que tem esse generalista, né, que também cuida disso daí, de nós, né? Para que Isso. todo ano você faça os exames de sangue, os exames que preciso, faça a densiometria óssea, para ver como é que você está. E daí esses médicos vão te aconselhar o que melhor tomar e na dosagem correta também, né, doutora? Exatamente. Assim, o ideal é que a gente procurasse um profissional que tivesse uma visão integrativa, que a gente sabe também que tem muitos médicos que não são a favor de suplementação, que acham que tá ali no valor de referência já tá bom. Às vezes a pessoa tá cheia de sintoma e ele falando, não, mas tá tudo bem com seus exames, não olha de uma forma individualizada para o paciente, né? Não olha os valores ideais, ao invés de olhar o valor de referência.
Então, o ideal seria isso, que a gente procurasse um médico que tenha essa visão, né? Essa visão mais, que a gente fala hoje, integrativa, que é da medicina integrativa. Então, igual a senhora falou, fazer os exames da dessintometria óssea, né? Que é a partir dos 60, 65 anos, para ver a questão da osteoporose. Então, o que acontece nos idosos em relação à osteoporose, que muitas vezes a fratura que eles têm, por exemplo, caiu e quebrou o fêmur. Normalmente, o que acontece não é isso. Na maior parte dos casos, a pessoa, o osso dela quebra e por isso ela cai. Então, o que acontece, a gente vê na maior parte dos casos de fratura, é que a pessoa estava lá andando, o osso quebrou mesmo, por causa que estava tão fraco que quebrou, e aí por isso ela caiu. Então, é uma pessoa que não estava fazendo nenhuma prevenção. Então, a gente tem que fazer os exames, não tem jeito. Não adianta ficar suplementando tudo de forma cega, né? Como se a gente realmente precisasse de tudo. Também tem que pensar que Deus fez tudo perfeito. A gente não precisa suplementar tudo. É claro que hoje os alimentos são muito modificados. Mesmo os alimentos industrializados, eles não são iguais aos alimentos industrializados de 60 anos atrás, né? Eles hoje têm muito mais aditivo, muito mais coisas cancerígenas que fazem mal. Mas a gente ainda come se a gente tem uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável, né? Tentar ao máximo fazer uma comida mais saudável, mais que a gente mesmo prepare, sem ser coisas que a gente compra, que abre embalagem, né? Tudo isso já ajuda muito, já é um grande passo para a gente não ter deficiência desses nutrientes. Adélia levantou a mão. Oi, eu passo também com um médico que ele tem feito uma sequência de exames em relação a vitaminas, né? E tudo Uhum. porque algumas referências minhas estavam ok, mas ele gostaria de permanecer com algumas reservas para eu, quando começar a suplementar hormônios, já estar preparado. Ele disse que é importante a gente ter as vitaminas certas, de um nível ok, para que na hora de suplementar hormônio, que eu já estou na perimenopausa, né? Ele fica Aham. fazendo já seu efeito da forma certa. Isso é certo, né? Ele é bem, assim, é uma indicação às vezes, né, irmãs? Às vezes não precisa ser só um naturalista, né, integracional, aí no caso, medicina integrativa, ou um geriatra, mas um ginecologista, muitas vezes, hoje em dia, tem muito preparo para essa questão, né, Uhum. de vitaminas também, inclusive para a parte hormonal, que já que nós, mulheres 50 a mais, sofremos bastante, né? Eu acabei de fazer os 50 e estou vendo que já tem mudanças abdominais, principalmente. Sim. Vamos seguir aqui então, para a gente finalizar. Vamos falar um pouquinho sobre o selênio, né? Selênio também é um mineral. Ele ajuda a combater os radicais livres, né? Tem ação antioxidante. Ele ajuda na produção e ativação dos hormônios da tireoide. Então, o selênio ele está muito relacionado à saúde da nossa tireoide. Então, principalmente quem tem hipotireoidismo, tem que conferir como é que está o selênio, porque às vezes uma baixa de selênio, uma tireoide que a gente não consegue controlar, que a gente toma remédio e não melhora, aumenta a dose, depois reduz, fica naquela confusão, às vezes sim. Travou. Voltou? Voltou, né? Também ele vai participar na manutenção da integridade dos tecidos da pele, da unha, do cabelo, né? Vai melhorar a aparência da pele, que o pessoal usa muito para a questão do cabelo, das unhas. E quais são os alimentos ricos em selênio? O principal e mais importante que a gente tem é a castanha do Pará. Então, a gente sabe que hoje consumir uma castanha do Pará já é suficiente para a nossa quantidade de selênio diária, de 1 a 2 castanhas do Pará, né? Então, a castanha do Pará ela é a mais importante do que a gente tem aqui. Mas tem também em atum, tem na sardinha, tem no frango, né? Então, se você tem algum problema de tireoide, talvez seja bom incluir uma castanha do Pará aí na sua alimentação diária. E a recomendação diária dele é de 55 microgramas por dia. Então, o selênio ele é um antioxidante, ele melhora a tireoide, fortalece o nosso sistema imunológico, ajuda na saúde cognitiva e melhora o cabelo, a pele e a unha. O risco dele é a selenose, né?
com que o efeito contrário vai fazer com que o nosso cabelo caia mais, e a gente também pode sentir náusea, vômito, um cansaço excessivo, e ele também aumenta o risco de resistência insulínica e diabetes tipo 2. Então, o selênio em excesso, ele pode aumentar a nossa resistência insulínica, causando a diabetes tipo 2. E qual o valor ideal do selênio? Entre 90 e 120. Vou falar rapidinho sobre o ferro, porque o ferro, normalmente, ele não faz deficiência em pessoas mais velhas que já entraram na menopausa, porque muitas mulheres fazem deficiência de ferro por causa da menstruação. Quando a gente passa ali da menopausa, que não menstrua mais, normalmente as mulheres costumam não fazer deficiência de ferro. Mas como ele é muito importante e a deficiência dele é uma coisa muito séria, eu vou falar rapidamente sobre ele. Então, o ferro, ele é muito importante para a produção das células sanguíneas, ele ajuda a transportar o oxigênio para as nossas células, ele mantém a energia do organismo, fortalece a imunidade, garante o bom funcionamento do nosso cérebro e dos músculos. Então, quando a gente tem deficiência de ferro, a gente tem queda do cabelo, nossa pele fica seca, a gente fica cansada, sem energia, né? Tudo isso por causa da deficiência de ferro. Então, o principal alimento que tem ferro é o fígado, mais uma vez, que apareceu quase em todos os quadros aqui. Mas o que a gente mais consome diariamente é a carne, né? Lembrando também que o ferro, ele tem os ferros de origem vegetal e os ferros de origem animal. Os ferros de origem animal, eles são melhores, porque eles são absorvidos, eles são mais biodisponíveis, então eles são absorvidos mais fáceis pelo nosso corpo. Os ferros de fonte vegetal, como por exemplo do feijão, da beterraba, eles são ferro com pior biodisponibilidade, então a gente tem um pouco mais de dificuldade de absorver eles. Não que eles não sejam ruins, a gente pode consumir também, sempre, tranquilamente, né? O arroz e feijão do dia a dia, mas lembrando que a carne é a nossa melhor fonte de ferro, a carne de vermelha de boi. E a recomendação diária é de 8 miligramas por dia. Então, ele ajuda principalmente, o principal benefício do ferro é na prevenção da anemia ferropriva, né? A anemia ferropriva é uma anemia séria, uma anemia grave, então a deficiência de ferro, ela é muito séria, porque ela altera todas as nossas células vermelhas, né? Toda a nossa hemoglobina, nossa hemácia. Então, causa muitos sintomas de cansaço, fraqueza, porque justamente o nosso sangue não está recebendo oxigênio como ele deveria. Então, é muito importante a gente sempre verificar o nosso ferro, né? Acompanhando com a ferritina, porque o ferro sérico não diz que a gente tem deficiência de ferro. A gente precisa acompanhar o nosso ferro, principalmente com a ferritina. Então, a ferritina é o nosso estoque de ferro. E às vezes a gente está com ferro bom e fala, ah, não, tá tudo bem. Só que a nossa ferritina está muito baixa, às vezes ferritina de 10, de 15, e isso já demonstra que o nosso corpo não está tão bem de ferro, já, nosso estoque está lá embaixo e já causa sintomas, então a gente tem que tratar com ferro, tá? Algumas pessoas não toleram muito a suplementação de ferro, precisa fazer na veia mesmo, porque ele dá muita dor na barriga, diarreia, tem gente que sente dor de estômago. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado. Mas, ao mesmo tempo que o ferro ele é tão importante, o excesso dele é muito sério também. Então, o excesso de ferro, é muito fácil da gente fazer excesso de ferro, porque a dose dele, limite, né? A dose máxima é muito pequena. Então, ele pode causar um dano no fígado, né? Um dano no pâncreas e até no coração pelo excesso de ferro. A gente faz a hemocromatose, que é quando a gente tem um excesso de ferro no sangue. Isso vai aumentar a produção de hemácia, isso vai fazer com que o nosso sangue fique mais grosso e pode causar até uma trombose ali por causa da coagulação, tá bom? O valor de ferro tem que ser maior que 80 e da ferritina maior que 50. Rose, pode falar. Então, eu queria perguntar, que tem muita gente que cozinha com panela de ferro, né? Qual que é o que isso influencia, né? Porque falando que o alumínio também é péssimo. O ferro, ele vai, se você cozinhar na panela de ferro mesmo, ele vai aumentar a quantidade de ferro dos alimentos, né? Eu não conheço, aqui normalmente a pessoa usa alumínio, mas não é o ideal. O recomendado de panela hoje é que seja panela de cerâmica, ou de vidro, ou de aço. As panelas de alumínio e de teflon são péssimas, porque o teflon libera plástico, né, que é tóxico, e a panela de alumínio libera alumínio, que também é tóxico.
Então, o ideal hoje, recomendado, eu sei que não é a realidade, aqui em casa eu também uso panela de Teflon, tenho de cerâmica, mas eu tenho algumas também que são de Teflon, mas o ideal é que a gente não utilize, a gente utilize só panelas de cerâmica ou de vidro ou de aço inoxidável. É, sendo que o Teflon, quando ele está riscado, é ainda pior. Então, aquelas frigideiras que a gente usa, que já está toda riscada, é horrível para a saúde. Aumenta muito a concentração de alumínio. O alumínio é um metal pesado e ele impregna no nosso corpo e ele pode causar vários sintomas de cansaço, fadiga, né? Denise. Então, causou-me preocupação agora, né? Uma certa... Porque assim, a senhora estava dizendo, né, que uma dose muito grande de ferro também pode trazer problema. A minha Sim. ferritina está em 9, pasme você, está muito baixa. E eu estou aguardando a liberação do convênio para eu tomar o Ferinject. E Uhum. porque a minha médica disse que o Noripurum, para mim, neste momento, eu preciso tomar várias e várias doses, e que o Ferinject, ele vem com uma bateria gigantesca, né, do ferro em si. Aí eu fiquei Aham. preocupada justamente quanto a isso, né, porque eu vou tomar 2 ampolas, né, em uma única vez, então, o que que você pode falar para me acalmar? Que agora me preocupou essa questão. Primeiro que sua ferritina tá péssima. Não sei nem como é que você tá vivendo. Pois é. Não, não tem problema, tá? Quando indicado, igual no seu caso, que a ferritina está muito baixa, a gente pode fazer essa dose alta endovenosa, a gente faz diluída no soro fisiológico, né? Faz em um ambiente que tenha suporte, porque pode fazer alergia ao ferro. E faz essas doses devagarzinho, vai entrando ali na veia, não tem problema. Ele vai dar esse boom inicial para sua concentração de ferro, né? Vai dar uma subida rápida, porque muitas vezes, dependendo da causa da sua ferritina estar baixa, não adianta ficar fazendo suplementação oral, porque não vai conseguir subir o suficiente. Então, a gente precisa mesmo fazer injetável para fazer subir mais rápido e depois a gente mantém com ferro oral. Não tem risco nenhum, eu já fiz também. Tá bom. O E que a tanto gente é não que eu tô pode, igual eu comendo. falei, como eu falei de todas as outras vitaminas. É claro que se você tomar uma dose alta um dia, você pode se sentir Sim. mal, às vezes ter esses sintomas gástricos e tudo, mas o que causa esses danos mais sérios é o uso contínuo alto, né? Então, se fizesse Tá. um uso excessivo de forma contínua, que não é o seu É. caso. Não, e vai ser em ambiente hospitalar. E, inclusive, eu estou comendo bastante fígado. Estou escutando, né, essa orientação, mas eu estou fazendo de conta que é um remédio, porque eu acho horrível. Mas, enfim, obrigada. De nada. Bom, obrigada, gente, pela atenção. Eu trouxe esse versículo, né, que fala sobre o nosso corpo ser templo do Espírito Santo. Eu sei que essa parte de Coríntios fala basicamente sobre a sensualidade, né, nesse versículo, mas eu acho também que se aplica a nós no sentido de que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? A gente não pode viver como se o corpo não importasse. Então, Deus deu esse corpo pra gente, eu acho que a gente tem que cuidar da melhor forma, se alimentando bem, né? Pensando que isso vai trazer consequências. Às vezes também a gente pensa que não, mas alguns hábitos nossos são pecaminosos também, né, em relação à alimentação. Então a gente tem que cuidar do nosso corpo, a gente precisa fazer exercício, né, e cuidar da melhor forma possível para a glória de Deus, porque Deus deu esse corpo para a gente, e eu acho que a gente tem que cuidar bem dele, porque um dia, né? Um dia a gente vai envelhecendo e se a gente não cuidar, a gente acaba até não conseguindo mais fazer as coisas que a gente precisa fazer para a glória de Deus, porque a gente não tem mais força. Então a gente tem que cuidar. E é isso. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Doutora Juliana, tem uma pergunta aqui no chat. Deixa eu... A Kelly está dizendo o seguinte, que ela é vegetariana, se ela deve fazer a suplementação de ferro, mesmo hemograma simples, não dando alteração. Peraí, deixa eu perder vocês aqui. Ai, meu Deus. Qual que é a pergunta, Paula? Repete para mim, por favor. Ela disse que ela é vegetariana e se ela deve fazer a suplementação de ferro, mesmo hemograma simples, não dando alteração. Vegetariana, não. Igual eu falei, não adianta ela fazer só o hemograma, ela tem que ver o ferro e a ferritina. Se o ferro e a ferritina estiverem ok, não precisa suplementar,
tá? Às vezes ela consegue controlar só com os ferros vegetais. Apesar deles não serem o ideal, a gente ainda consegue absorver ele. Ele é um pouco mais difícil de absorver, mas a gente consegue. Agora, quem é vegetariano tem que ter muito cuidado com a B12. Normalmente, vegetarianos precisam suplementar B12, principalmente os veganos, que não comem nada de origem animal. E aí a gente tem que sempre acompanhar com o exame para ver se não está com deficiência. E se deu normal, não suplemente. Não precisa. Mais alguma dúvida? Eu não consegui abrir o chat aqui. Doutora Juliana, só tem elogios à senhora, viu? Obrigada. Parabéns, agradecendo pela excelente palestra, tirou todas as dúvidas que as meninas apresentaram, né? Então, nós temos muita gratidão, porque essa manhã foi muito preciosa para nós, de verdade, viu? A gente não está terminando ainda, mas fique atenta, porque se tocar sua campainha, a senhora precisa atender, viu, doutora Juliana? Minha campainha? É, a sua campainha, tá bom? Tá. Perguntaram aqui dos slides, eu mando para você, Paula, e depois você disponibiliza o pessoal no grupo do Tudo WhatsApp, bem, não sei. claro, com certeza. Alguma outra pergunta que eu não vi aqui? Doutora Juliana, eu queria fazer um comentário só, porque eu acho muito importante a gente participar de uma orientação dessa, ter essas informações e podermos agora disponibilizar essas informações para nossos familiares, para outras pessoas. E um comentário sobre o nosso padrão cristão é de que é melhor a gente prevenir do que remediar, né? Então é melhor a gente cuidar com todas as orientações que recebemos aqui, para que a gente não tenha resultados desagradáveis, né? Por não cuidarmos. Muito obrigada, viu? Nada. É um prazer falar para vocês. Espero que tenha ajudado. Bem, para nós vamos encerrar nossa palestra. Doutora, eu só tenho a agradecer o que a Dica falou, está certíssimo, prevenção. Nossa vida agora é prevenção, principalmente 50 a mais, né? Infelizmente, a gente tem que estar se prevenindo de tudo. Casa Verde, muito obrigada pela presença, viu? Mas ainda não acabou, hein? Nós vamos ter uma reunião, agora nós vamos ter uma oração. Agradeço muito pela sua vida, viu, doutora? Logo, logo vai chegar um mimo na sua casa, tá bom? Deus abençoe a nossa gratidão, a Sinodal providenciou um mimo e espero que você goste e que Deus abençoe toda a sua família, viu? É muito importante isso, porque você está nessa profissão, não é fácil, né? Mas Deus vai te abençoar sempre, dando sabedoria, discernimento e muita inteligência. E muita vontade de estudar mais, né? Porque médico não para de estudar, né? É verdade? É verdade. Então, tá Verdade. bom. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe muito. Eu vou pedir para a nossa Paula Cruz fazer uma oração de gratidão pela vida da doutora e também orar pelo Congresso Nacional, onde nossas irmãs, algumas que estão aqui, vão participar desse congresso. Tudo bem? Paula, você está aí, tá, né? Estou vendo você. Oremos. Amado Deus, nosso eterno Pai, louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor. Nosso coração se alegra, se regozija por essa manhã que o Senhor mesmo preparou para nós estarmos aqui, reunidas e unidas aqui para aprender muito mais através da tua serva. Que o Senhor continue abençoando a Senhor com essa disposição de nos alertar, de cuidar do nosso corpo, cuidar das nossas atividades. Senhor, nós te agradecemos por tudo que tens feito em nossas vidas, por colocar pessoas dispostas a nos alertar. Eu sei que muitas aqui foram despertadas a se cuidar mais, a
fazer, Senhor, as coisas conforme é necessário para a nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, pelas irmãs que estão aqui presentes. Abençoa, Senhor, cada lar aqui representado. Desperta em nós o desejo, Senhor, de estarmos cuidando da nossa saúde. Pai querido, nós sabemos que Tu és soberano em nossas vidas e cuida dos detalhes, por isso nós somos te gratos, Senhor, por tudo que tens feito em nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu cuidado para conosco e colocamos em Tuas mãos, Senhor, a vida da Fátima, da Rívia e das outras irmãs que estão se preparando para o Congresso Nacional. Que nessa ocasião, tudo seja feito para a tua honra e para a tua glória. Orienta, Senhor, as irmãs da diretoria da Confederação Nacional de SAFs, que nesse congresso, os preparativos, a COI, todos aqueles que estão envolvidos, Senhor, nesse evento, estejam fazendo com amor, com disposição e tudo debaixo da tua orientação, dos teus cuidados. Pai querido, mais uma vez, queremos demonstrar a nossa gratidão por esses momentos que passaram muito rápido, mas que foram muito edificantes e de muito, muito bom conhecimento que pudemos adquirir. Perdoa as nossas faltas, dirige a nossa vida, toma as nossas vidas em tuas mãos e cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus que oramos agradecidos. Amém. 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 Agora eu vou passar para Paula Home, onde nós vamos ter uma dinâmica. É rapidinho, viu, irmã? Eu sei que todo mundo está com fome, mas vai dar tudo certo. Sabe, Lucilene, eu decidi abortar o plano da nossa dinâmica por causa do avançado do horário. Foi muito bem aproveitada a palestra, as Com perguntas. certeza. Isso foi o que mais valeu para nós aqui no encontro, né? Mas eu só quero duas, não saiam não, só um minutinho, tá bom? Quando nós oramos aí pelas nossas delegadas no Congresso da Nacional, nós estamos indo em 10 irmãs, tá? Nós estamos indo em 2 da Sinodal, eu e Roseli, e de cada federação, mais 2, pela graça de Deus. Então, nós estamos indo com a Rívia e a Fátima da Centro-Norte, a Tânia e a Laura de Guarulhos, a Dulcilene e a Kelly da Cantareira, e da Norte Paulistano, a Isabel e a Fernanda. Então, se você não lembrar dos nossos 10 nomes, lembre-se de orar por nós, para que nós possamos representar bem a nossa região aqui, a nossa sinodal, tá bem? Então, nós contamos com a oração de vocês. A nossa irmã Marli, ela está aqui no grupo, ela colocou lá no comecinho do chat, e é verdade, a semana que vem nós temos divulgado, haverá um workshop promovido pelas secretarias do Sínodo, não da Sinodal, e é um workshop bem interessante na parte da manhã na Igreja Ebenezer, que fica em Santana. Vai falar sobre os desafios dos PCDs, né? E aí o foco tanto na parte física motora, como também na parte do autismo neurodivergente. Então, inscrevam-se, tá? O custo são apenas R$10 para o seu lanchinho. Então, para a riqueza de informações que nós vamos ter lá, porque a gente tem que acolher essas famílias nas nossas igrejas. Então, é importante a gente se preparar. Coloquei no chat tanto o cartaz como o link da inscrição. Se você não pegou, a sua presidente da federação ou da SAF tem, você pode pedir para elas para você se inscrever, tá bom? E eu gostaria que nós ainda fizéssemos uma última oração. Em primeiro lugar, agradecendo a todas que estiveram conosco, as que aceitaram o nosso convite para fora da nossa sinodal também. Tem a nossa missionária Rochelane, ela e o missionário Augusto estão se preparando, quase prontinhos para ir para Moçambique. Nós vamos orar aqui por eles, antes de encerrar. Eu queria saber se a Tânia Iglesia ainda está conosco, que é a presidente da Federação de Guarulhos. Isso, que é a federação responsável, né, mãezinha de oração desse casal tão amado. Então, nós vamos orar para que Deus providencie, desembarace toda a burocracia, porque eles estão dependendo só da liberação do visto para poder ir para o campo trabalhar. Então, a Tânia vai orar, viu, Taninha? Em favor do trabalho missionário do missionário Augusto e da Rochelane. Deus instrumentalize esses servos, né, para que eles sejam muito úteis lá em Moçambique, que desembarace essa questão, né, toda burocrática. E aí, nessa oração, você já encerra
agradecendo, né, pela nossa reunião, e aí a gente já pode se despedir também. Obrigada a todas que colaboraram com essa programação. Em nome da Sinodal, nós agradecemos a todas vocês. Pode orar, minha querida. Oremos, queridas. Senhor, muito obrigada, ó Deus. É uma alegria saber que estamos com a Roxelaine e o esposo Augusto, ó Deus, como filhos de oração da nossa federação, Pai. Que o Senhor continue derramando de suas mais preciosas bênçãos sobre a vida deles, ó Deus, e tirando tudo que está impedindo, ó Deus, de eles partirem para Moçambique, Senhor. Que o Senhor abençoe esse caminho, Pai. O Senhor já tem abençoado. Temos visto já muitos milagres que o Senhor fez, ó Deus, para adiantar a viagem deles, e sabemos que o Senhor continuará agindo, ó Deus, e que eles estarão indo no momento certo, Pai. Que o Senhor olhe para eles com misericórdia, ó Deus. Que o Senhor abençoe seus corações, ó Pai, que estejam sempre cada vez mais firmados em Ti, confiantes, livres de qualquer tipo de ansiedade, inquietação, ó Deus, porque o Senhor está agindo em cada detalhe dessa viagem, Pai. E que nós, como servos Teus, jamais possamos esquecer, ó Deus, de estar intercedendo por suas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas também e ajuda-nos a cuidar da nossa saúde, a cuidar do nosso corpo, que é templo do Seu Espírito Santo, ó Deus, e temos que cuidar com alegria, Pai, pois é questão de culto ao Senhor, ó Deus. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou e pedimos a Tua bênção sobre este dia, no nome maravilhoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém. Doutora Juliana, muito obrigada. Deus muito abençoe sua vida. Você foi bênção para nós essa manhã. Tenha De nada. certeza disso. Viu, Obrigada querida? pela oportunidade de participar. Amém. Um ótimo dia a todas. Deus abençoe, queridas. Obrigada, gente. Tudo de bom. Logo à noite nós vamos nos encontrar, hein? Culto da federação, hein? Beijos, Deus abençoe a todas, viu? Foi uma excelente Beijo. palestra. Deus abençoe. Obrigada. Abençoado, Tchau, filho. Casa Amém, Verde. amém. Turminha da Casa Verde. Fica. Beijo.